Como você tem lidado com os desafios na sua vida amorosa? Eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais e nos meus atendimentos eu percebo como as pessoas lidam com as situações de uma maneira muito diferente e como esta maneira de lidar acaba sendo fundamental para os resultados que cada uma delas obtém. Seja no sentido de quanto tempo leva para que as situações se resolvam na vida de cada uma delas e também é como se o nível de sofrimento fosse determinado também por esta forma de encarar os desafios, os obstáculos, as dificuldades. Então, seja para aquelas que estão num relacionamento que não está indo tão bem assim ou que está péssimo e como elas encaram esses desafios, como elas olham para isso, e também para aquelas pessoas que estão buscando um relacionamento e todas aquelas dificuldades, né? Parece que encontrar um relacionamento tem sido muito mais difícil do que as pessoas imaginavam. E aí, dependendo de como cada um encara, o resultado vem mais rápido ou mais sofrido, mais moroso, dependendo dessas atitudes. Algumas pessoas acabam tendo uma postura muito crítica com relação à vida, crítica com relação ao outro, colocando muito a culpa de todas as situações no externo. Outras colocam essa culpa toda voltada para si mesmos. E isso, com certeza, acaba influenciando também na sua autoestima, na maneira como ela vai ter forças aí para encarar uma nova situação ou para como ela vai conseguir se desvencilhar dessas dificuldades. Algumas pessoas deprimem, outras se tornam extremamente ansiosas, querendo resolver a situação, muitas vezes na base da pressa, na força, querendo encaixar um resultado, querendo encaixar uma solução muito antes dessa situação estar de fato solucionada. E aí, eu não quero de forma nenhuma que você escute o que eu estou falando como algo crítico, tá? Como uma mensagem ali para te cutucar no sentido de crítica. Eu quero que você possa ouvir tudo isso que eu estou dizendo como uma oportunidade para você se autoavaliar, como uma oportunidade para você olhar para si mesmo. Somente através da consciência é que a gente consegue dar os primeiros passos para uma mudança que possa ser saudável, uma mudança que possa ser positiva para a nossa vida. Porque senão sabe o que acontece? Se a gente tenta agir simplesmente por agir, muitas vezes a gente acaba agindo sempre da mesma forma e intensificando ou repetindo os mesmos erros. Certo? Por quê? Porque eu ajo em cima daquilo que eu já sei. E aí o que eu vou fazer? Muitas vezes é mais do mesmo. E aí que eu vejo tantas pessoas desanimadas, né? Desanimadas nas suas relações. Por que o outro não me escuta? Eu já pedi tanto para que faça diferente. Para que ele faça diferente. Para que ela faça diferente. Eu estou tentando encontrar alguém, mas só tem gente desinteressante, só tem gente que não quer nada sério. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Olha, eu vejo, né, esse sofrimento todo e muitas vezes é por conta desse agir pelo agir ou pelo paralisar. Então, quando eu já tentei demais, e muitas vezes, né, não sei se é o seu caso, às vezes já está cansada de tentar. E, né, são tentativas em vão, isso gera, lógico, muita frustração, muita decepção. E aí vem o quê? A vontade de desistir, né? Ou falta forças para continuar lutando. E por isso é tão importante que você possa
Parar. Muitas vezes o caminho é parar. Parar de lutar desenfreadamente sem ter uma avaliação disso tudo que está acontecendo. E quando eu falo desse parar, não é um parar estagnado no sentido de que eu vou me abandonar, que é diferente, tá? É aquele abandonar depressivo. Olha, vamos parar um pouquinho aqui. Às vezes, dependendo do que está acontecendo na sua vida, você está recém-separado, enfim, às vezes sim vem um processo depressivo e às vezes a gente precisa sim passar por ele. Só que existe o passar pela situação difícil, passar pelo processo depressivo, passar pelo processo de luto, por exemplo, pela perda de uma relação que era importante para você, e o se abandonar, tá? Eu não estou falando do parar, se abandonar. Às vezes a gente precisa viver esse luto, né? A gente chama de luto esse período aí, né? Pós uma separação, por exemplo, ou se você está passando por muitas decepções, né? Em novos encontros e todos são decepcionantes, às vezes sim, a gente fica lá com aquele coração amargurado e a gente precisa dar uma parada para olhar o que está de fato acontecendo. Às vezes você está com o foco tanto em resolver aquela situação e às vezes a gente precisa ampliar. Ampliar, às vezes, procurando informações mesmo, procurando conhecimento a respeito deste assunto específico, conhecimento a respeito de você mesmo, tá? Às vezes um processo terapêutico, por exemplo, ou mesmo aquelas atividades que nos levam a uma introspecção, a meditação, ou simplesmente ficar sozinho um pouco. Às vezes esse ficar sozinho pode ser o ficar sozinho no meio do movimento mesmo, tá? Mas é o parar, é o olhar para si mesmo. Às vezes sim, o se retirar de cena. Recentemente, nos meus atendimentos de casais, eu acabei propondo para alguns deles, não está dando certo aquela convivência e a gente tenta fazer na força. Será que se afastando um pouco? Será que cada um ficando ali, né? Com respeito, com olhar, com regra, né? Com um acordo. Será que dá, né? Nesse se retirar um pouco, a gente encontra, sabe, a gente começa a se ouvir, porque às vezes aquela barulheira da vida faz com que a gente não escute os nossos sentimentos, faz com que a gente não escute o que a gente está de fato precisando, a gente não perceba qual é o melhor caminho para nós. Às vezes, sim, é desistir, é sair de uma relação. Às vezes nossa, estou precisando, caramba, eu fiz tanta coisa que não foi legal e só agora eu percebi. Como que eu faço então para modificar isso? Poxa, eu estou tentando de uma maneira que não está sendo a melhor. Tá? Então, tudo isso é muito importante. E eu quero poder conversar com vocês sobre todos esses assuntos. Eu vou voltar a fazer as lives às terças-feiras, a partir do dia 19, tá bom? 12h30. Agora eu estabeleci que as lives vão ser 12h30. Acho que vai ficar mais fácil para que eu possa seguir certinho o horário com vocês. Então, eu te espero. Não deixa de tirar esse tempo para que você possa, né? Por exemplo, quando você me ouve, o que é isso? O que vem? O que vem de pensamentos ou de sensações diferentes que você não tinha sentido antes, que você não tinha parado para refletir? Sabe? Às vezes anotar os seus sentimentos, as coisas que você tem pensado. Esse desacelerar muitas vezes é importante para fazer com que a gente encontre um outro caminho. Então, olha só, qual tem sido a sua maneira de encarar os atuais desafios? Negando? Se revoltando? Eu tenho pego muitas pessoas
que acabam me escrevendo, colocando os comentários aqui nos vídeos, pessoas revoltadas nessa vida amorosa. Né? É sempre o homem que é o problema, ou sempre as mulheres que são o problema. Gente, será que é isso mesmo? Será que é assim que você vai encontrar a solução para o seu problema? Porque olha só, se uma pessoa está ali assistindo meus vídeos, que eu falo o tempo todo sobre relacionamento amoroso, não é porque ela não está nem aí para este assunto, certo? Senão a pessoa não perderia tempo assistindo. E às vezes assiste um, assiste dois, comenta. Isso para mim é sinal de que a pessoa quer. Agora, estando revoltado, você tem conseguido o resultado que você quer? Se vitimizando, você tem conseguido o resultado que você quer? Ficando trancado em casa, você tem conseguido o resultado que você quer? Negando que você está precisando fazer mudanças, você está conseguindo o que você quer? Para, gente. Olha, a gente tem que fazer, só nós conseguimos fazer mudanças nas nossas vidas. E para isso a gente primeiro precisa saber o que está errado, certo? O que é que não está dando certo? O que na sua atitude, o que na sua forma de pensar que poderia ser modificado e poderia te trazer um resultado diferente? Às vezes você não consegue fazer isso agora, porque poxa, eu sei que tem alguma coisa errada, mas não sei o que fazer. Calma, calma. Às vezes essa parada ajuda quando você para de tentar firmar uma posição e tentar ser o dono, a dona da razão, isso te ajuda pelo menos a ouvir outras vozes, outras maneiras de pensar, outras maneiras de agir. Tá? Olha, tem muitas formas aí da gente enfrentar os nossos desafios e às vezes só falta a gente pegar e olhar até para o outro. Como é que o outro, uma pessoa que está tendo um resultado legal, que está tendo um resultado positivo, como ela faz? O que ela faz de diferente? Tá bom? Olha, eu espero que isso tudo aqui ajude você a refletir. Se você quer saber mais sobre relacionamento amoroso, quer trocar comigo, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Toda terça e quinta tem material, conteúdo novo para você. Um beijo, até!